be out of your way for the rest of the day. So Connors, is there any books that you recommend that was a really good book for you growing up? You know, one that changed my life was the Secret, The Law of Attraction, the book on the Law of Attraction. Yeah. That was what changed my life. Conor McGregor já falou em várias entrevistas o quanto a lei da atração foi importante para ele ter sucesso na sua carreira. Ainda assim, você pode estar pensando que a lei da atração é uma coisa para charlatão vender cursos e livros, que é uma coisa que não funciona. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a desvantagem de acreditar na lei da atração? O livro Segredo, mencionado por Conor, compartilha 4 princípios básicos para você conseguir as coisas que você quer. O primeiro princípio é a lei da atração, que diz que pensamentos positivos atraem coisas positivas e pensamentos negativos atraem coisas negativas. O segundo é sobre o poder da visualização, que quando você quer fazer uma apresentação, competir em algum esporte ou ter sucesso em qualquer área que depende do seu próprio desempenho, antes você precisa se visualizar tendo sucesso executando aquela ação, e isso aumentará a sua chance de ter sucesso de fato. Essa questão já foi comprovada por diversos atletas que sempre praticaram essa questão de visualização, como Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo e Michael Phelps. E o terceiro princípio é sobre gratidão. O livro diz que quando você é grato pelas pequenas coisas, isso acaba abrindo um caminho para você receber mais coisas e coisas maiores. E o quarto princípio é sobre dar e ser abundante. Quanto mais generoso você é, mais o universo e as pessoas te retribuem. Mas quando eu era adolescente, Conor achava isso uma bobagem. A sua irmã mais velha chegou até ele com o livro O Segredo, dizendo para ele ler, e ele basicamente riu dela. Mas ela continuou insistindo até ele ceder e assistir o filme no cinema. E depois disso, ele pegou livros sobre a lei da atração, incluindo o Segredo, e começou a assimilar esses princípios, essas lições. The key to living the law of attraction. Some good shit. Some good little quotes and all like that. I like reading. No, it's just grab one, anyone. Constant repetition carries conviction. Some good shit, isn't it? We're gonna decorate the gym with this. This is what I'm saying. These books are full of them. And then it started to resonate with me, like to keep positive and have belief in where you're going, and you're able to, you can almost visually create your entire world. No, not almost. You actually can. Yes. You can. And then I was like, I'm going to do that, and I will do that. And then that's when I began to practice it. Então Conor achou que aquilo começava a fazer sentido pra ele, e ele começou a colocar em prática. Quando ele ia sair com a namorada dele pra um shopping, pra um restaurante, por exemplo, ele sempre ia no caminho visualizando uma vaga vazia bem na frente daquele estabelecimento. E ele disse que às vezes ele acertava, às vezes não. E ele acreditava que era porque o poder da visualização dele ainda não era forte o suficiente. Mas eventualmente ele praticou tanto que, segundo ele, as coisas começaram a dar mais certo do que errado. Ele disse pros seus pais que ficaria milionário aos 25 e conseguiu ficar milionário aos 24. E na luta, por diversas vezes, às vezes quando ele enfrentar campeões que estavam invictos por mais de 10 anos, ele falava exatamente como ele ia derrotar esse campeão, o golpe que ele ia dar, em qual round isso aconteceria. Quando essas coisas começaram a se repetir, ele ganhou o apelido de Mystic Mac, ou Mac Místico em português. Conor vivia uma situação de dificuldade financeira. Seus pais tinham pouco dinheiro, eles tinham dificuldade para pagar a hipoteca da casa, e o Conor chegou até a receber a ajuda do governo, ajuda financeira. Mas aqui já está ele, no começo da sua carreira, já colocando em prática os princípios do livro Segredo. What is the one thing that you are visualizing the most and that you think will be the best when it actually comes to fruition? I just visualize being secure, being able to do absolutely anything with no worries. That's what I visualize. Mais tarde, Conor então aperfeiçoou essa prática, porque o livro Segredo diz que você deve pedir aquilo que você deseja, mas além disso deve considerar que você já está recebendo, já está prestes a receber, que aquilo já é seu. E aí você vê nessa segunda entrevista que o Conor já conversa como se ele já tivesse tudo que ele precisa, como se ele já tivesse recebido tudo aquilo que ele quer. What do you want to be? I don't want to be anything. I am what I am everything I want to be, and I'm already there. You know? People say like, I want this, I want to do this, and I want to do that. But the vibe you're putting out is want. You're always gonna want. And I always have the attitude that I have. And I always felt like I was a black belt walking in. You know what I mean? I always felt like I was the world champion. I always felt like I already could do everything. I was only telling you about the surfing the other day. I was
got the rental, walking around like I was a fucking pro. You know what I mean? But I don't want anything. I have everything. That's a mindset on me. I have everything. I have everything. You know what I mean? E a explicação é porque quando você fica com um pensamento focado no que você não tem, que é um pensamento negativo, do tipo que reclama, eu não tenho isso, eu quero, mas não tenho. Ele diz que isso prejudica o funcionamento da lei da atração. E quando você já considera que você é campeão, quando você já considera que você já tem esse carro, que é só questão de tempo para você receber, quando afirma que isso tem um efeito poderoso para atrair as coisas. E um outro ensinamento do livro é que você não deve apenas desejar e acreditar que já tem, você deve também manifestar isso vocalmente para as pessoas, para o universo. Que quando você faz isso, a lei da atração se torna mais poderosa ainda. If you can see it here, and you have the courage enough to speak it, it will happen. So a lot of times people believe in certain things, but they keep to themselves. They don't put it out there. If you truly believe in it, if you become vocal with it, you are creating that law of attraction and it will become reality. Então ele começou a fazer isso com seus pais e fazer também durante as entrevistas do UFC. Had you made a pledge to them that you were going to do? You're going to be big. You're going to be a star. Yeah. Did you? Yeah, I said to my dad when I said, "Listen, I'm going to. By the time I'm 25 years old, I'm going to be a self-made millionaire." And he laughed at me. How old are you? I'm 24 now, so. I love this stuff. This is what gives me energy. Saying I'm gonna do something, putting it out there for the world to see, and then going out and doing it. There's no better feeling in the world than that. And it's as easy as that. Say what you're gonna do. Você pode ver nessa entrevista de 2014 no UFC, ele ainda não era nada, não era campeão, não tinha alcançado nada tão relevante dentro da organização. Ele só tinha lutado 2 vezes, mas ele já conversava, já respondia as perguntas da entrevista como se ele já fosse campeão, como se já fosse certo que ele seria campeão. I realized that this is attainable. When I sat here in this crowd, UFC 93, and saw all these guys, I realized it's there. It's there for the taking if I put the time in. And that's when I probably upped that focus a little bit and upped that intensity and then made it happen. You have a clear picture in your head of something is going to happen, and a clear belief in that it will happen no matter what. Then nothing can stop it. You know what I mean? It is destined to happen, and that's what happens. You know what I mean? It's perfect. The start of anything begins in the mind. You know what I mean? So you can become world champion from anywhere. Like I am becoming world champion from here, from home. E depois, nessa aqui, ele disse o quanto é importante você conseguir visualizar coisas boas nos momentos de dificuldades, que isso faz a lei da atração ser mais forte ainda. You talk about those sold out arenas and you used to pretend that you were, a superstar and people were coming to see you. Mm-hmm. How far did that feel when you were driving 2 hours to go work? I mean, that must have been a different universe. Course. Were you still thinking about it then? Of course, because you have to do that. You have to battle with this. This is the law of attraction. You have to, in the struggle, when things are going good and you visualize these good things happening, you visualize more good things happening, that's easy. What's not easy to do is when things are going bad and you're visualizing the good stuff. And that was what I was able to do. I was able to, even though I was having these troubles at home, and even though I had no job, no, you know what I mean, or whatever, didn't know what I was doing. If it didn't happen, it didn't happen. But I still was able to feel like it was. I still was able to go into a different, just like use my imagination, like a kid would use his imagination. I was basically just using my imagination. Driving a little my girlfriend's car, a little Peugeot 206, and I was driving that, shaking down the road, and I visualized that. And I swear to God, sitting in the traffic and all, I visualized. I'm sitting here holding the steering wheel, visualizing a brand new car and visualizing good things in times of struggle, and that when you can do that, I think that really makes that law of attraction work. I think it really attracts to you more. You know what I mean? Because that is harder to do when you're in the struggle to visualize these things. E aqui tá uma conversa dele com o Cristiano Ronaldo, onde Conor disse que ele um dia chegaria a primeiro lugar da Forbes, e o Cristiano Ronaldo riu dele porque historicamente aquela era uma posição que sempre era ocupada por jogador de futebol, que normalmente são os atletas mais bem pagos do mundo. Have you got it yet? No? Yeah, I have mine. Yeah.
I want to get it yet. No. You're number 1 on the Forbes list. That was like number 35 or something. 35. Good. I'll get up. You're 30, right? Great Jets. Yeah, right, kid? 30? Something like that. Yeah, 30 for 38. No. I'll be first in time. Yeah. Maybe next year I get it. I don't think so. I really Congratulations. Thank you, man. But I'm about to take over the UFC, so that was sold for $4 billion. You're there. Conor, nessa entrevista, disse que teria um jato ainda particular e que seria o primeiro da Forbes. Nessa época ele já era campeão do UFC, mas ele era o 38º na Forbes. Mas olha só o que aconteceu a seguir. For the first time ever, Irish mixed martial artist Conor McGregor is the highest paid athlete in the world. Over the last 12 months, he's raked in $180 million. 3 other superstars also surpassed $100 million in total earnings this year. Soccer stars Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, and NFL quarterback Dak Prescott. E a pergunta que eu te faço agora é: Conor teria alcançado o sucesso que ele alcançou se ele não acreditasse na lei da atração? All that matters is how you see yourself. If you see yourself as the king, you know what I mean? You see yourself with all the belts and all everything. And no matter what no one else says, as long as you see that and really believe in it, that's what's going to happen. Who can tell you otherwise? Who says what way you see things? Who says what you see out of your eyes? I saw myself in that light. I saw myself as the number 1, you know? I saw myself as the champion. Even before anyone else did. I just kept that in my head. That's just the way it is. Se ele não tivesse lido aquele livro segredo que a sua irmã insistiu tanto pra ele ler, eu sinceramente acredito que não. Jesus Christ. You're doing well by me, what? This is all I expect from now, yeah? I'm never going back the other way. How much is that night? 7.5. That is madness, that is, yeah? Just to beat up a few bums on the occasional Saturday night. It's a handy life we live. Por mais que a lei da atração não tenha nenhum embasamento científico, você consegue alcançar coisas maiores se você acreditar que pode alcançar coisas maiores. E se você pensar que não consegue alcançar grandes coisas, naturalmente você não vai nem tentar e realmente não vai alcançar grandes coisas. É fato que se você acreditar na lei da atração, você vai ter mais disciplina e persistência para treinar, para acreditar que seu sonho é possível e correr atrás dele. Visualizar, pensar positivo, pensar em termos de abundância, ser grato, te coloca em estado mental favorável para você enfrentar as dificuldades da vida, as dificuldades que seu sonho vai ter. Você vai superar com mais facilidade as dificuldades que vão surgir. Talvez você seja racional demais para acreditar na lei da atração, mas a pergunta que eu te faço é a mesma do começo. Qual é a desvantagem de acreditar? Conor McGregor nunca teve nenhum atributo físico extraordinário para se destacar na luta. Ele não tem os braços e pernas longas do Anderson Silva, do John Jones, do Alex Poatan. Fisicamente, ele é um cara normal. Por isso eu acredito que o que fez diferença nessa carreira foi acreditar nesses princípios da lei da atração. E agora eu deixo com vocês mais alguns trechos que eu achei foda ele falando sobre esses princípios. I've always had visions of better. I've always visualized better. And in times of struggle, like driving down in a banger of a car that I had to push start, I'd be still driving a soft top Bentley around beautiful California in my head, and lo and behold, now I am driving a beautiful soft top Bentley around California. So I always visualized good things. I always visualized victory, success, abundance. I visualized it all and it's all happening. Pensar positivo, visualizar o sucesso, ajustar seu diálogo interno, ser grato e pensar em abundância são princípios que vão te ajudar em qualquer coisa que você queira alcançar na sua vida, independente se você acredita ou não na lei da atração. Honestly though, does it feel the way you thought it would? Yeah, it does. It feels beautiful. I dreamt this so much, so clearly, so precisely, and so frequently that it has manifested itself into reality, and that's what I am feeling right now. It's a dream come true. Conor, in February of 2013, we spoke for the first time. You didn't have a car, you didn't have a pot to piss in. All you had were blueberries. Now here you are with the undisputed gold. Enjoy it, my friend.
You deserve it. You called it. Yeah, from nothing to something to everything. So that's where I am right now. Congratulations. Thank you, sir. That's something I always dreamed of. I always visualized what giving would feel like, given to people who have given to me, what that would feel like. I always dreamed of just showing up one day and be like, here, and that would always give me like good feelings. It all worked out, and it was all true visualization. So I was just like a young kid with a dream. You know what I mean? For many times I was laughed at and not believed in, but you know what? Nothing external can defeat the internal. The only thing that can take someone down or break you down is internal. Nothing external is strong enough. It's just about making sure your internal dialogue and your internal belief in yourself is strong enough that it can withstand the external. The external is there. You've got to accept it. You've got to embrace it. You've got to understand it and be aware of it. But don't let it seep into your internal dialogue. Se você conhece alguém que você acredita que tem um grande potencial, mas precisa ser mais positivo e autoconfiante, não esquece de compartilhar esse vídeo com ela, porque eu acredito que essas entrevistas do Conor McGregor realmente podem mudar uma vida.